coisa que se compara, não há presença que se compara a Ti, ó Pai. Não há outro lugar que nós precisamos estar senão diante dos Teus pés. Escolhemos a melhor parte, ó Deus, em um domingo à noite, um domingo onde muitas famílias estão reunidas em suas casas. Nós escolhemos estar aqui, ó Pai, entregar o nosso louvor, a nossa adoração ao único que é digno de receber, entregar o nosso louvor em gratidão a Ti, Senhor. A melhor parte nós entregamos e derramamos aos Seus pés, ó Deus. Jesus, receba a nossa adoração como perfume derramado. Receba a nossa adoração como nardo precioso, caro, derramado diante dos Teus pés, ó Deus. Jesus, receba esse culto. Receba a nossa adoração a Ti, Senhor. A melhor parte Alegria ter você aqui, especialmente se está nos visitando hoje. Fique ligado na nossa programação semanal e participe com a gente. Segunda-feira, Teologia. Na segunda-feira, temos as turmas de Teologia nos níveis médio e bacharel. Venha conhecer mais sobre a palavra que liberta.
Agende uma aula experimental, uma oportunidade incrível para crescer no conhecimento das Escrituras. Terça-feira, aula de Libras. Na terça, temos aula de Libras com o pessoal do Instituto Social e Educacional Nascidos em Cristo. Uma ferramenta poderosa de inclusão e serviço. E fique atento, em breve teremos também aulas de dança. Não perca! Quarta-feira. Quarta é dia do GCNEC, Grupo de Comunhão Nascidos em Cristo. Um encontro com estudo bíblico, aulas dinâmicas e muito conhecimento. Ao final, temos um tempo precioso de comunhão, onde nos conhecemos melhor e compartilhamos experiências. E tem espaço para seu filho também. Nosso ministério infantil está preparado para recebê-lo com muito amor, ensinando sobre Deus de forma simples e divertida. Sábado, oração da manhã. Comece seu sábado falando com Deus. Das 7h30 às 8h30, temos nosso momento de oração. 1 hora dedicada à presença de Deus. Junte-se a nós. Domingo, culto da família. Domingo, às 18 horas, é o nosso culto da família. Venha e traga toda a sua casa para adorar ao Senhor. Enquanto você cultua, seu filho pode aprender e brincar com a gente. Receber. Direito de imagem. E atenção! Na recepção da igreja, temos uma placa com informações importantes sobre o uso de imagem. Pedimos que todos leiam e estejam cientes. Nossas celebrações são transmitidas ao vivo e as imagens podem ser utilizadas em nossas redes sociais. Em breve, o lançamento do primeiro livro do nosso pastor Maciel Teixeira, que traz uma visão da igreja que poucos conhecem. Se prepare para esse grande lançamento. Não perca! Nascidos em Cristo, pregando e vivendo a palavra de Deus. Tudo começa no invisível. Uma semente, um propósito, um chamado. Deus nos convida a lançar nossas raízes nele, profundas e firmadas na verdade, na fé e no amor. E então, o que foi cultivado em silêncio começa a crescer. Uma transformação que vem de dentro para fora. Homens fortes nas raízes, vivos nos frutos, homens com propósito. Vem aí, Imersão 2025, Homens com Propósito. Amém, irmãos? A gente vai estar agora passando os momentos dos dízimos, das ofertas, amém? Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 6. A palavra de Deus diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, também com fartura colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Amém? Aquele que estiver preparado, depois do louvor, pode estar vindo aqui à frente. Vamos estar orando em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa, Senhor, os dizimistas, os ofertantes, Pai. Que eles sejam, Senhor, abençoados por Ti. Ô Espírito Santo, se tiver alguém aqui desempregado, Pai, ou em suas casas, meu Deus, que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor possa abrir uma porta de emprego, Pai, e eles possam, Deus,
fazer aquilo que diz a tua palavra. Ó Espírito Santo, abençoa grandemente, Senhor, os dizimistas, os ofertantes, Pai, em nome de Jesus. Eu quero parabenizar, hoje é o Dia das Mães, né? Que cada mamãe que está aí sentada nesse banco, que está lá nas suas casas assistindo, que elas sejam abençoadas em nome de Jesus. E quero agradecer também a visita de todos aqueles que vieram hoje, tá nos visitando, amém? Se que tiver sua oferta, pode trazer enquanto nós estivermos. Coloque de pé e vamos entregar a nossa oferta de adoração ao Senhor. Aquele que luta as nossas batalhas, que guerreia por nós. Nós te adoramos, Senhor. Adoramos, Senhor. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim, exceto misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E nós cremos, Senhor, e eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, declare isso. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Aleluia! O Senhor nos cerca com sua bondade e misericórdia. Mesmo diante das situações difíceis, é Ele quem guerreia por nós, Ele que vai na frente das nossas batalhas por nós. Vamos declarar isso com fé. Parece que nós estamos cercados de problemas, mas nós somos guardados por Ti. Diga: parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Diga isso com autoridade. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti.
paz do Senhor, irmãos, como que vocês estão? Estava lá louvando e adorando o Senhor, achei que tinha outro louvor, a gente se empolga, né? Quando a gente está ali naquela presença do Pai, se rendendo, a hora que eu ouvi, tive que sair correndo ali, até cansei. Que Deus abençoe vocês nesse dia, é uma grande alegria para nós, não somente porque hoje é um dia de celebração, um dia especial, o Dia das Mães, mas também porque é uma grande e rica oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor. Quero parabenizar todas as mamães aqui da Nascidos, todas essas mulheres que geraram para Deus, talvez no ventre, talvez no coração, também na fé, as mães espirituais. De acordo com o propósito de Deus, nós somos chamadas para gerar, seja no ventre, no coração ou no espírito. Então, que todas vocês sejam abraçadas, amadas, cuidadas, nesse lindo e precioso desafio que é gerar filhos para Deus, gerar filhos para que os propósitos do Senhor venham se cumprir através da vida deles e assim fazer o reino de Deus crescer e avançar ainda mais pela face dessa terra, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel. Ali no capítulo 1 mesmo, uma história bastante conhecida, principalmente para nós mulheres, que amamos as mulheres da Bíblia, que aprendemos com elas, aprendemos com os segredos do coração delas. E antes da gente ler essa palavra, eu quero fazer uma oração, não somente pelas mães que estão aqui presentes, mas por todas as mães. Porque nós sabemos que talvez nós não tivemos uma mãe segundo o coração de Deus. Talvez nós não tivemos uma mãe que nos ensinou o caminho do Senhor. Talvez nós não tivemos uma mãe que nos amou como nós deveríamos ter sido amados. Talvez muitos tiveram abandono na infância, não tiveram um bom relacionamento com a sua mãe, talvez foram rejeitados, talvez tenham uma maternidade ferida, talvez não vê a mãe como uma referência de mãe. Mas nessa noite eu quero dizer para você que nós temos o amor de Deus que supre todas as nossas necessidades e todos os vazios do nosso coração. Em Isaías vai nos dizer que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, Deus nunca, jamais se esquece de nós. Eu não sei qual que é a sua condição, mas o Senhor está me pedindo nesse momento para fazer uma oração, para que se tiver algum coração ferido aqui na maternidade, que seja nessa noite curado em nome de Jesus. Então eu quero pedir para que você pense na sua mãe, talvez ela já está recolhida no Senhor. E eu quero nesse momento que você libere perdão, se assim for o caso, para que você tenha, em nome de Jesus, uma vida livre de mágoa, uma vida livre de qualquer situação que possa ser um obstáculo na sua vida, para que você receba ou para que você encontre esse amor de Deus maravilhoso, amém? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Aqui estão os seus filhos, as suas filhas, e nesse momento nós oramos, Pai, pela nossa mãe. Nós sabemos, meu Deus amado, que existem mães segundo o seu coração, mas também existem mães que nunca te conheceram. E por não te conhecer, não souberam, Senhor, nos amar como deveriam amar, e nem nos ensinar no perfeito caminho que o Senhor tinha para nós. Mas nós sabemos, meu Deus amado, que o teu amor cura. O Senhor derrama esse amor sobre os nossos corações, e no Senhor nós temos tudo aquilo que nós precisamos e tudo aquilo que nós necessitamos. Então hoje é um dia de perdão, um dia de restauração, um dia de cura.
um dia de reconciliação, um dia que nós apresentamos as nossas mães diante do Senhor e pedimos para que o Senhor continue as abençoando. Se elas já estão nos seus braços, se elas, Pai amado e Pai querido, ainda não te conhecem, que o Senhor as visite agora nesse momento aonde elas estiverem e que o Senhor derrame sobre o coração delas o seu amor, para que elas possam também um dia vir a te conhecer. Trabalha, Senhor amado, no coração das mães que estão aqui presentes, das mães que estão ausentes, das mães dos nossos irmãos, e faz, meu Deus, uma linda obra de transformação, para que o Teu nome, Senhor amado, seja conhecido e glorificado. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos ler agora nesse momento, no capítulo 1, do verso 1 até o 7, que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Elu, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor tinha deixado-a sem filhos. Isso acontecia ano a ano, após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Amém? Essa é a palavra do Senhor, uma palavra que cura, que liberta, que transforma. E é uma palavra bastante conhecida, como eu falei no início. Ana, ela era esposa de Eucana, um homem da tribo de Efraim. Ana queria muito ter filhos, mas Ana era estéril. E pela lei mosaica que regia aquele tempo, a sua esterilidade dava direito ao marido de ter uma segunda esposa. Porém, essa não era a vontade principal de Deus, esse não era o plano original de Deus, mas de acordo com a lei havia essa permissão. Presume-se que Ana era a primeira esposa de Eucana, mas ela não conseguia ter filhos, e naquela época era uma questão de honra, uma mulher dar filhos ao marido, pois assim iria se perpetuar a sua descendência. Então imagina-se que Eucana, assim como Abraão, não esperou uma intervenção divina na vida de Ana para que ela pudesse ter filhos. E mesmo a amando muito, casou-se com outra mulher para que tivesse uma geração, e essa segunda mulher se chamava Penina. Penina, diferente de Ana, ela era fértil, deu a Eucana filhos, e por se sentir em uma condição favorável e superior, provocava Ana. Eu tenho, você não tem. Era basicamente isso que ela dizia, né? A gente consegue imaginar uma provocação bem infantil, porque somente mulheres imaturas que provocam, né? Eu tenho, você não tem. Imagina ali, dia a dia, essa provocação de Penina aos ouvidos de Ana. Eu quero que você pare um pouco para pensar e refletir em tudo o que Ana sentia diante daquela situação. Ela carregava a dor de uma esterilidade e ainda tinha uma rival, uma pessoa ao seu lado que aumentava ainda mais o seu sofrimento. No decorrer da nossa vida, irmãos, nós teremos aflições porque nós estamos em um mundo que foi corrompido pelo pecado. Nós teremos problemas que são gerados pelo homem, por nós mesmos, devido às nossas escolhas fora do plano e do propósito de Deus. E teremos também as provações que vêm da parte do Senhor para as nossas vidas, para que nós possamos sermos aprovados. Ana, ela não tinha culpa de ter nascido estéril. E por um tempo encarou a sua situação como um problema.
quando na verdade Deus estava a preparando para que no ventre dela fosse gerado um grande propósito. E o tema da mensagem de hoje, que é uma mensagem temática, é Mãe que gera propósito. A palavra vai dizer que todos os anos o povo ia até Siló para adorar ao Senhor, para entregar ofertas a Deus. Faziam isso porque naquela época não era permitido a qualquer pessoa estar na presença de Deus sacrificando. Isso só poderia ser feito pelo sacerdote. Então as pessoas faziam longas viagens até Siló, ao templo, para oferecer sacrifício, para que o sacerdote pudesse entrar ali no lugar santíssimo, diante da presença do Senhor, e apresentar esse sacrifício. E em meio a tantos sacrifícios que acontecia, existia um tipo de oferta que chamava oferta pacífica. E o que era uma oferta pacífica? Era uma oferta que destacava a intimidade do homem com Deus e, muito mais do que isso, destacava a bondade de Deus. Logo, uma pessoa que tivesse experimentado da bondade de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, ela entregava a Deus uma oferta pacífica. As pessoas, elas estavam indo até Siló para fazer isso, para agradecer a Deus, para honrar a Deus, para ofertar a Deus, para dizer ao Senhor muito obrigada, porque o Senhor foi generoso comigo neste ano que passou. E Ana também estava nessa caravana de agradecimento, subindo a Siló para agradecer por algo que ela não tinha, para agradecer pelo favor de Deus na vida de outras pessoas. Imagina o coração de Ana entregar uma oferta pacífica de algo que ela ainda não havia recebido. E o texto diz que quando ela chegava ao templo para fazer a sua oferta, ela fazia com o coração aflito e com o coração angustiado. E nessa hora, o que Penina fazia? A provocava. Porém, a resposta à provocação de Penina, e eu amo essa parte, eram as suas lágrimas. O texto diz que Ana chorava. Nós precisamos aprender com Ana o valor de uma lágrima. Muitas vezes nós queremos discutir, nós queremos debater, nós queremos nos defender, mas o que o Senhor mais quer de nós é que nós venhamos aos seus pés e ali nós choramos as nossas lágrimas, as nossas dores, ali nós apresentamos as nossas orações de uma forma líquida, porque quantos de nós muitas vezes chegamos diante da presença do Senhor em algum desafio, em alguma circunstância difícil, em algum momento de dor, onde não conseguimos dizer uma só palavra, somente chorar e nos esvaziar na presença do Senhor. Ana chorou aos pés do Senhor e aquela era a oferta de Ana. O choro de Ana tem um significado. O significado do choro de Ana era: Senhor, eu estou abrindo mão do meu direito de defender-me, eu estou abrindo mão do meu direito de retrucar, de reclamar, estou colocando a minha causa nas mãos daquele que pode me defender. Amém? Aleluia. Existe um valor no choro quando ele é chorado diante do trono da graça. Quantas vezes nós choramos em lugares errados? Quantas vezes nós nos levantamos para nos defender diante das provocações da vida? Sempre haverá uma Penina ao nosso redor. Quem nunca experimentou a dor de uma facada, de uma Penina? Alguém que feriu, que provocou, que traiu, que falou mal, que magoou. Sabe por que muitas vezes, muitos de nós estamos sendo afligidos pelas peninas da vida? Porque nós não estamos levando em oração aos pés do Senhor as dores que elas têm causado em nossa vida. A gente está querendo se defender ao invés de entregar em oração. Quando Ana fez isso, chorou a sua alma ali aos pés do Senhor, o sacerdote Eli ficou curioso com aquele choro. O choro de Ana, a oração de Ana, chamou a atenção do sacerdote Eli. Quantas pessoas haviam naquele templo? Eram caravanas.
Existia um dia para que todo mundo se movia para lá, para apresentar o seu sacrifício e as suas ofertas. Não era um templo como esse e uma pessoa aqui chorando. Eram milhares de pessoas na presença do Senhor. E uma mulher chamou a atenção do sacerdote, porque ela entrou na presença do Senhor de uma maneira tão diferente e tão especial, que tocou o coração do sacerdote, que foi até ela, preocupado com aquele choro, inclusive achando que ela poderia estar embriagada, porque estava tão diferente de tudo aquilo que ele estava acostumado a ver, estava destoando do restante das outras pessoas que estavam ali, que ele achou inclusive que ela tinha bebido. E quando ele chegou diante dela, e ela explicou para ele: não, meu Senhor, eu estou chorando toda a minha alma. Quantas vezes nós choramos a nossa alma diante do Senhor, quando nós estamos aflitos, desesperados, necessitando de uma intervenção divina. E assim Ana fez. E a palavra vai dizer que o sacerdote orou por Ana, pediu ao Deus de Israel que viesse com uma intervenção divina sobre ela, que viesse abrir a madre dela, que viesse cumprir ali toda a vontade do coração daquela mulher, que de uma forma tão preciosa, estava tão rendida ali aos pés do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês, de forma bem rápida, 3 fases da maternidade de Ana. E eu quero pedir para que os homens que estão aqui presentes também acompanhem essa mensagem, porque para nós exercermos a nossa maternidade, para que nós possamos ser mães segundo o coração de Deus, ser mães que geram propósito, nós precisamos dos pais, nós precisamos dos nossos maridos presentes, nós precisamos de auxílio. E a primeira fase da maternidade de Ana foi o gerar. Acompanhem comigo aí em 1 Samuel, capítulo 1, do 17 a 20. Então ele disse: vá em paz, e o que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém? Gerar é dar existência a algo, é conceber, é procriar. Ana, ela era estéril e recebeu da parte de Deus uma intervenção na sua esterilidade, pois nosso Deus é aquele que faz da mulher estéril mãe de filhos. Ana gerou em seu ventre um grande propósito. A maternidade de Ana nos revela que Deus usa as nossas vidas para que os seus propósitos divinos sejam realizados. Mas antes de Ana conceber Samuel em seu ventre, ela fez um voto de renúncia e de entrega. Podemos ler lá em 1 Samuel 11 que Ana fez esse voto ao Senhor, onde ela declarou ali que iria entregar Samuel para servir ao Senhor dos exércitos. Ana foi a geradora do propósito de Deus de levantar um líder sobre o povo de Israel. Muitas mulheres não precisam orar como Ana para gerar seus filhos. Eu queria muito, Tiago, eu orei a Deus, não como Ana. Mas muitas mulheres, assim como Ana, vão gerar propósitos grandiosos e vão precisar trilhar esse mesmo caminho que Ana trilhou. Porque quando Deus tem um grande propósito para nós, o preparo é muito maior. Quando Deus tem um grande propósito para fazer na nossa vida, através da nossa vida, é grandioso demais aquilo que Ele vai fazer primeiro em nós. Deus permitiu a esterilidade de Ana para gerar primeiro em seu coração o desejo por um filho, ao ponto de entregá-lo antes mesmo de tê-lo em seu ventre. Deus desejava Samuel, e na esterilidade de Ana, Deus cumpriu o propósito que Ele queria, que ela primeiro gerasse no coração, que ela primeiro entregasse, renunciasse, para que Deus pudesse seguir em frente com seu plano e propósito.
E o resultado dessa esterilidade tornou Ana fecunda, e a nação de Israel experimentou um grande mover de Deus. Por quê? Porque Ana alinhou ao coração de Deus e Deus ouviu a sua oração. Deus queria Samuel muito mais do que Ana o desejava. Em 1 João, no capítulo 5,14, está escrito assim: e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele ouviu o coração de Ana quando ela pediu de acordo com a vontade dele. Para sermos uma geradora ou um gerador dos propósitos de Deus, nós temos que ajustar o desejo do nosso coração ao desejo do coração de Deus. Tudo que é gerado no Senhor é para o cumprimento de um propósito muito maior do que somente a nossa própria vontade. Enquanto Ana apenas desejava filhos, ela permaneceu estéril, mas quando ela emprestou o seu ventre para que Deus pudesse gerar um propósito, nasceu Samuel. Antes de Ana receber da parte de Deus, ela o entregou para Deus. Então Ana, a princípio, ela queria um filho, por quê? Porque ela se sentia desonrada, porque tinha uma rival que todos os dias ali a perturbava. E à medida que ela foi buscando ao Senhor, que ela foi levando esse sonho na presença do Senhor, que ela foi levando no Senhor cativa as suas vontades, o Senhor foi ali trabalhando e movendo em favor dela, a ponto dela engravidar, ao ponto de, através da vida dela, nascer um grande líder de Israel. Gerava a exigir de nós tudo isso que Ana experimentou, que culminou uma entrega absoluta. O tempo de gerar de Ana chegou e o tempo de nós gerarmos também chegou. Deus quer gerar propósitos através das nossas vidas. Para mulheres, talvez no ventre, mas também no coração, mas também na fé. Propósitos são gerados em corações que estão disponíveis para que o propósito do Senhor seja realizado em nossas vidas. A segunda fase da maternidade de Ana é o preparar. Olhem comigo no 1 Samuel, no capítulo 1, 21 ao 24. Quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Elcana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor, fique até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Preparação é o processo de aprontar qualquer coisa para uso ou serviço. Ana tinha consagrado Samuel ao Senhor. Ana tinha entendido que para gerar o propósito de Deus, primeiro ela teria que alinhar a sua vontade ao coração, aos planos do Senhor, e quando ela fez isso, nasceu Samuel. E a segunda fase da maternidade de Ana consiste em preparar Samuel para todo o propósito de Deus que havia estabelecido sobre a vida dele. Embora Samuel já fosse consagrado antes mesmo de nascer, ele não foi levado ao templo logo que nasceu, mas foi criado em sua casa junto com Ana e com a sua família. Ana tinha o costume de subir a Siló nas caravanas, como a gente viu ali na introdução, mas nesse tempo em que ela estava ali com Samuel, ela não foi para poder cuidar dele. Os filhos que Deus concede para nós, sejam gerados no ventre, no coração ou na fé, vão exigir de nós um investimento pessoal a fim de prepará-los para Deus. Ali em Provérbios, no capítulo 22, está escrito: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.
A educação dos filhos nas bases bíblicas e o exemplo que os pais demonstram na infância tem um impacto duradouro na vida dos seus filhos. Quando os pais se esforçam para ensinar os filhos no caminho do Senhor, eles estão ajudando a formar um caráter forte, cheio de valores e princípios que guiarão os filhos ao longo da vida. A educação dos filhos é uma responsabilidade que os pais têm diante de Deus. E ao ensinar seus filhos no caminho do Senhor, estão os preparando para uma vida cheia de significado e de propósito. A primeira etapa da vida dos nossos filhos, das crianças da nossa família, das crianças aqui da igreja, é a mais importante. Ela requer que nós venhamos a ensiná-los de maneira em que eles recebam, em que eles entendam e que eles venham desde muito cedo a pôr em prática. Quantas crianças nós vemos aqui se movimentando de acordo com os exemplos dos pais, crianças que vêm aqui até o gasofilaço, fazendo aquilo que vê os pais fazendo, crianças com as mãos levantadas, eu vejo, né, o filhinho da Shirley, tão pequenininho, já com a mãozinha assim para cima, os filhinhos do Elton, eu acho lindo, porque, exemplo, eles estão fazendo aquilo que eles veem os pais fazendo. O fato de vir aqui, cria-se, gera-se um exemplo, o fato de levantar a mão em adoração, o fato de se ajoelhar, é lindo de ver nos momentos da oração, quantas crianças estão de joelhos dobrados ao lado dos pais, por quê? Porque vêm os pais fazendo. Então, o nosso exemplo, ele é muito importante para as nossas crianças. E como ensinar crianças para viver o propósito de Deus? Como ensinar nesse caminho do Senhor? Primeiro, ensinando os valores e os princípios bíblicos. A palavra de Deus, a oração, a adoração, a vida devocional são ferramentas importantes para ensinar os nossos filhos a amar a Deus e a seguir os passos do Senhor. Segundo, como eu falei, dar um bom exemplo. Crianças aprendem muito mais com o que vê do que com aquilo que ouve. Os pais devem demonstrar, através das suas atitudes, através das suas ações, os valores que querem que seus filhos sigam. E terceiro, levar à prática. Não é somente ensinar a teologia, é fundamental que os filhos pratiquem os princípios bíblicos em seu dia a dia. Como a oração, como a adoração, como a leitura da palavra, como o perdão, como a obediência, como o amor ao próximo. Ana preparou Samuel nos princípios e valores do reino. O coração de Samuel, na primeira infância, já estava sendo moldado por todo o conhecimento que Ana depositava nele, a respeito de quem era o Deus que eles serviam, a respeito de quem era o Messias que haveria de vir, a respeito do plano de salvação. A palavra vai dizer que nós devemos ensinar os nossos filhos dia e noite a palavra, para que essa palavra venha a ser inculcada em seu coração, para que onde eles estiverem, para tudo aquilo que eles vierem a fazer, eles se lembrem da palavra e venham colocar na prática tudo aquilo que eles aprenderam. Nossos filhos e as nossas crianças precisam ser preparados na palavra, forjados na palavra, moldados na palavra, lapidados na palavra, e o processo de preparação é o cerne para o cumprimento dos propósitos de Deus. Deus, Ele não vai usar pessoas despreparadas. Deus vai usar coração disponível e comprometidos com o propósito. Todos aqueles que foram usados pelo Senhor passaram por processos de preparação. E a preparação é algo que vai acompanhar a nossa vida desde o nascimento. Nós somos preparados ao longo de toda a nossa jornada, ao longo da nossa carreira cristã, porque é no preparo que Deus vai olhar para nós e nos chamar para que os seus propósitos possam ser cumpridos nas nossas vidas. Deus não vai buscar pessoas despreparadas. Deus vai buscar pessoas comprometidas com o propósito. Pessoas que entenderam que para viver o propósito de Deus precisa passar pelo processo da preparação. Aleluias. Se você está vivendo um tempo em Deus que você não está compreendendo, busque nele. Que talvez seja um trabalhar na sua vida para te preparar para algo que Ele quer realizar através de você.
Deus usa as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas limitações como matéria-prima para fazer primeiro em nós, para depois fazer através das nossas vidas. Então não tenha medo, não se desanime, deixa Deus preparar você, deixa Deus preparar o seu coração e também não deixe de olhar para as crianças, não deixe de olhar para os jovens, não deixe de ensinar esse caminho no caminho. Preparem, né? Nós temos que fazer discípulos, Os nossos filhos são os nossos discípulos, as crianças da igreja são os nossos discípulos, os jovens dessa igreja são os nossos discípulos, aqueles que estão chegando novos na fé são os nossos discípulos, são pessoas que nós devemos nos preocupar, que nós devemos preparar para que cada um possa viver tudo aquilo que Deus tem para ser vivido. A terceira fase da maternidade de Ana é o enviar. Olhem comigo ali em Samuel, capítulo 1, que nós estamos, 24 e 28. Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, uma éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Enviar é o mesmo que encaminhar, chegar ao seu destino, conduzir alguém a um propósito. Agora Ana estava enviando Samuel para viver o propósito de Deus. Ela gerou, ela preparou e agora ela envia. Depois de cuidar de Samuel e de prepará-lo, chegou o momento de Ana entregá-lo. Ana acompanhou Samuel durante todas as fases da vida. Se você vê ali na palavra, né, todos os anos Ana ia até Siló, levava vestes novas para Samuel, trocava a estola ali sacerdotal dele, né, as vestes dele, já apontando o destino profético que Deus já tinha ali para a vida dele. E no início da história nós encontramos uma mulher sofrendo, mas ao final dela nós encontramos uma mulher feliz, uma mulher com um cântico de alegria nos lábios, porque foi participante daquilo que Deus tinha para fazer através dela na vida de seu filho. Todo o processo de gerar e preparar Samuel levou Ana a um grande crescimento espiritual. Deus operou não somente um milagre no útero de Ana, mas também no seu coração. Creio que todos aqueles que se entregam para gerar os propósitos de Deus são os que mais crescem. E quando chega o momento de enviar, os faz com alegria. Nós podemos olhar aqui, na continuação da palavra, o cântico de Ana. Quando Ana foi entregar Samuel, ela levou uma oferta como sacrifício ao Senhor. Ana agradou a Deus em ambos os aspectos, entregando Samuel e celebrando este momento. Com certeza ali levando a sua oferta pacífica. Sua oferta mostra que ela não entregou com lágrimas de sofrimento, mas com alegria. Quando Ana foi entregar Samuel, Ana disse que estava apenas devolvendo ao Senhor. Tudo que nós temos não é nosso. Tudo que nós recebemos da parte de Deus não é nosso. Tudo aquilo que Deus nos concede é para mordomia. Os filhos, elas são herança do Senhor. Eles vêm para a nossa vida, para que nós possamos ser ferramentas, para que nós possamos ser instrumentos, um canal por meio do qual Deus vai fazer algo na vida deles. Ana era uma mulher simples, sem nenhum título, sem nenhuma posição importante. No entanto, a sua maternidade, o seu ministério de mãe, porque vocês sabiam, mulheres, agora para as mulheres, que mãe é um ministério? Mãe é o nosso principal ministério. Aquelas que são mães, de ventre, de coração ou de fé, têm um ministério importante e precioso em suas mãos. E essa maternidade, esse ministério, transformou uma nação.
A entrega de Samuel foi bênção para a nação de Israel. Com ele teve um grande mover de Deus naqueles dias. O ministério profético de Samuel trouxe arrependimento à nação de Israel. Depois da morte de Eli, Samuel foi levantado e reconhecido por todos como profeta de Deus. Durante o seu ministério, ele gerou muitos outros profetas. A gente vai ver se falando da escola de profetas. Isso mostra que Samuel investiu na vida de outras pessoas, assim como a sua mãe investiu na vida dele. Ana gerou o propósito de Deus, o preparou e no tempo oportuno o enviou. Samuel, no tempo de preparação, ele estava guardado ali na aljava de Ana. E no momento certo, ela saca essa flecha e ela lança para que o propósito de Deus seja cumprido. Existia um alvo. Samuel iria ser um líder ali em Israel. Ela lança ele para o propósito divino, para o seu destino profético. Nós somos os arqueiros de Deus na vida daqueles que nós estamos preparando. E chegará um momento em que nós vamos lançar as nossas flechas para o alvo. A história de Ana, ela é um farol de esperança para todos nós que estamos aguardando uma intervenção divina. Talvez você tenha o desejo de ser mãe. Talvez você tenha um desafio na sua casa, na sua família. Talvez você necessite de algo, de uma porta, de uma provisão da parte de Deus. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero que você entenda que assim como Deus interviu na história de Ana, mudou a sua história, transformou aquelas lágrimas derramadas em cânticos de alegria, Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Eu quero pedir para que você coloque agora a mão no seu coração, para que você chore na presença do Senhor a sua dor, para que você mostre para o Pai aonde você precisa de cura, onde você precisa de restauração, onde você precisa de uma intervenção da parte de Deus. Ana interviu, Deus interviu na situação de Ana. Ana foi abençoada com a intervenção divina, e eu sei que existe uma bênção de Deus para ser liberada sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Apresenta diante do Senhor. Apresenta o lugar da sua vida que precisa nesse momento de uma intervenção, algo que somente Deus pode fazer, assim como o sacerdote Eli viu lágrimas sendo derramadas ali da alma de Ana. O Senhor está aqui vendo as suas lágrimas derramadas, o Senhor está aqui vendo as suas orações colocadas diante da presença dEle, e Ele quer fazer da mesma forma que Ele fez na vida de Ana, porque Ele quer cumprir nas nossas vidas e através das nossas vidas todo o propósito que Ele tem para nós. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse momento com o nosso coração derramado na Sua presença. Nós estamos aqui, Senhor amado, muitas vezes com as nossas orações líquidas diante do Senhor, somente com as nossas lágrimas, Pai, porque nós queremos, Senhor amado, apresentar a nossa aflição, os nossos desafios, as nossas dificuldades, colocar diante do Senhor essa área da nossa vida que nós precisamos de uma intervenção divina. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o único que pode fazer por nós. Então, diante, meu Deus amado, das nossas orações, entra com socorro, entra com providência, Senhor. Entra, Pai amado, com cura, com libertação, com salvação. Faz, meu Deus amado, nas nossas vidas aquilo que somente o Senhor pode fazer. Gera, Pai amado e Pai querido, em nós, Pai, um coração disposto, disponível para realizar, para cumprir, Senhor amado, todo o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim eu oro, Pai, te agradeço e abençoo a sua igreja, em nome de Jesus. Tu és tudo para
aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez nessa noite tenha alguém que queira entregar o seu coração ao Senhor, assim como Ana, naquela oração, entregou o coração ao Pai, entregou ali o propósito que ela tinha e recebeu uma resposta do Senhor. Talvez essa noite tenha alguém que queira entregar o seu coração ao Senhor, queira começar a viver os propósitos de Deus para a sua vida. Se tiver alguém, estenda suas mãos. Nós vamos chamar você aqui à frente, alguém vai vir orar com você. Entrega a sua vida ao Senhor, o Senhor te chama hoje. Talvez alguém se desviou da presença do Pai e queira retornar à presença de Deus. Esse é o momento, Jesus te chama nesse momento para começar a viver um grande propósito junto com Ele. Caminhar com Jesus é a melhor coisa do mundo, porque Ele sempre estará conosco. Não nos abandona no momento difícil, não nos abandona no momento complicado, e também está conosco celebrando nos momentos bons. Então, se tem alguém que queira entregar a sua vida ao Senhor, queira retornar ao Senhor, levanta a sua mão em nome de Jesus. Lá no fundo tem uma vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levanta a mão. Amém. Olha lá, a esposa também junto. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Uma família se achegando ao Pai, uma família que se entrega ao Senhor, uma família que está nos pés do Pai agora, uma família que vai começar a caminhar os propósitos de Deus nessa terra. Irmãos, essa é a grande vitória da igreja. Essa é a grande vitória da igreja. Tudo isso não seria nada se não houvesse salvação. É assim que o reino avança, é assim que o reino de Deus cresce, porque cada vida que se chega ao Senhor, ele recebe a luz que vem do Pai, e essa luz dissipa as trevas. As trevas vai perder cada vez mais, porque mais vidas vão receber essa luz em o nome de Jesus. Quem crê, levanta suas mãos, dá glória a Deus, dá uma salva de palmas, Senhor. Louvado seja Deus por essas vidas, louvado seja Deus por essa família. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, com o coração grato, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento, por mais essa oportunidade de cultuar ao Senhor. E eu quero, Pai, nesse momento, clamar por esta família, Pai, que está aos seus pés nesse momento. Eles já chegaram a Ti, receberam de Ti, Pai, a salvação, estão com os nomes ali, ó Pai, no Teu livro, Senhor. Cuida deles, ó Espírito Santo, capacite-os para estar cada vez mais firmados em Ti, que eles possam, ó Pai, ser pais de acordo e segundo o coração do Senhor, ó Deus, que eles possam ser um casal, Senhor, segundo o Seu coração. Ah, Pai querido, que a Tua paz, a Tua alegria, que excede todo entendimento, alcance esse casal, Pai, alcance a Sua igreja. Pai querido e amado, eu clamo pela Tua igreja nesta noite, Pai, que ela continue, Senhor, marchando, ó Deus, que ela continue dissipando as trevas, ó Pai, que ela continue saqueando o inferno, Deus, arrancando, ó Deus, com grande força as vidas, ó Pai, que estavam perdidas, ó Deus, e trazemos elas, ó Pai, para a Tua luz, para o Senhor Jesus. O Senhor é o Senhor de nossas vidas, é a Ti, ó Deus, que nós clamamos, é a Ti que confiamos a nossa vida, o nosso querer, o nosso coração, Pai, porque sabemos que em Ti somos mais que vencedores, em o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Pode acender as luzes, por favor. Agora eu peço para que as mamães fiquem em pé, os papais, quem não for mamãe pode sentar. As mamães que estão com as crianças aqui, aqueles que não estão também, mas são mães também, vamos fazer uma oração por vocês. Queria chamar o meu príncipe, meu filho, Tiago, para vir até aqui. Chamar também a minha esposa, minha princesa, minha amada, essa mãe maravilhosa. Vamos fazer um ato aqui para ela, e esse ato vai ser repetido, como foi pregado hoje, o exemplo, para as crianças que estão aí na nave. Vai entregar um
um brinde, um presentinho para a mamãe. Bem, eu só quero agradecer por ter uma mãe tão preciosa para mim, uma mulher tão íntegra, tão virtuosa e tão carinhosa. Eu tenho certeza que a maioria da igreja ama você, eu amo como pai e eu. Então, quero dizer que eu te amo e Feliz Dia das Mães. Vamos orar para todas as mães. Pai querido e amado, em nome de Jesus, cada mãe que aqui está, Pai, que possa receber, ó Deus, um abraço do Senhor, que possa receber, Pai querido amado, o seu carinho, possa receber, querido amado, a sua direção. Ó Espírito Santo, capacite cada mamãe, para que elas possam, Senhor, continuar, ó Deus, caminhando e cuidando, ó Pai, das heranças, ó Senhor, que é de Ti, que o Senhor, ó Deus, colocou nas mãos delas, ó Pai. Que elas possam se dedicar cada dia mais e entender, ó Deus, esse grande, maravilhoso e sublime propósito que é ser mãe. Mãe é aquela que trabalha 24 horas e não recebe nada por isso. Não tem um ordenado, mas tem o amor dos filhos, tem o reconhecimento dos filhos como o seu salário. E tem também a graça e o amor do Senhor, que acalma e acalanta cada coração de mãe. Mãe é aquela que cuida do lar, mãe é aquela que cuida de todas as coisas. Mãe é aquela que cozinha, pensando no que vai tratar amanhã, pensando no filho que está doente, corrigindo e reparando coisas que é necessário na casa, fazendo 1001 coisas por amor. Mãe é aquela que, por ser mãe, distribui amor. E o Senhor Jesus possa cuidar de cada mãe, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Os filhos podem entregar os brindes para a mamãe. O presente, perdão. Minha esposa corrigiu aqui. E nós temos mais 2 mães a ser homenageadas, né? Pastora Silvia. Pode vir aqui, por favor. E a Brienda. Vai ter que largar. Vai subir aqui sim, vem cá. Vem aqui. Vem aqui, por favor. Ó, primeiro pega o presentinho da Rafa. Silvia, eu vou pedir para você olhar para o telão. Se quiser vir aqui mais no cantinho. Silvia Brienda. Para te desejar um Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. A gente tá morrendo de saudade. Que seu dia seja incrível assim como você é. Amamos você e a gente tá com muita saudade de você, de todos vocês aí, tá bom? Beijo. Te amo. Beijo. Oi, mãe. Feliz Dia das Mães. Tô morrendo de saudade. Espero que você saiba que eu te amo muito. Não vejo a hora da gente poder estar juntas. O seu abraço é um dos melhores lugares do mundo. E eu te admiro muito, mãe, muito mesmo. Sou muito grata a Deus por ter você como mãe, por Ele ter te escolhido para ser minha mãe. Obrigada por tudo. Te amo. Os filhos estão longe, né? Mas a gente que está com a mamãe perto pode dar o abraço, né? Elas estavam privadas disso. Mas a igreja fez essa linda homenagem para vocês. Amém? Essa igreja ama vocês. Sabemos quanto é difícil. O papai chorou também, a vovó lá. E aí chora todo mundo. Eu sou chorão, estou me segurando aqui, mas é difícil. Amém, pastor Marcial? Venha dar a bênção apostólica e encerrar para nós. Só quero enfatizar que o Ministério Infantil, tá, que preparou toda essa lembrança, todo esse carinho, essa homenagem para vocês. Quero, no nome da pastora Sheila, da Janete e de toda a equipe, agradecer pelo carinho, pela essa iniciativa tão linda que vocês tiveram, viu? Deus abençoe. Amém.
Eu vou dar a bênção apostólica e depois vocês aguardem 2 minutinhos. É difícil ver a filha assim, né? Tão longe. Mas graças a Deus ela está bem. Isso para a gente importa e muito. Amém. Estenda a sua mão. Que o grande amor do Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com vocês, daqui para sempre, e todos digam amém. Glória a Deus.